Quando eu mudei de país, eu achei que minha vida ia mudar completamente. Mudou bastante coisa, mas não foi assim um passe de mágica que tudo se resolveu do dia para a noite. Porque quando a gente tá no Brasil, a gente acha que todos os países fazem tudo melhor, que tudo nos outros países é melhor, que não existe burocracia em tal canto, mas esse tal canto não é assim. E a gente reclama, né? A gente reclama do nosso país. Mas quando a gente vai para outro, a gente descobre que aquelas pessoas daquele país também reclamam do mesmo jeito que a gente reclama. Então, assim que eu cheguei, eu já vi que existiam problemas do mesmo jeito que existe no Brasil. Às vezes, até pior do que no Brasil. E as pessoas aqui também estavam descontentes, né, com a situação do país deles. Então, eu acho que esse sentimento, né, de revolta, tristeza, ele é bem comum em várias nacionalidades. Eu diria até todas, mas eu não conheço todos os países, então eu não vou generalizar, mas eu digo a vocês que esse sentimento que a gente tem de que só o nosso país não está indo para frente, o nosso país, isso acontece em todo canto, tá, gente? Isso é um sentimento que todos nós temos em comum. A gente acha que a grama do vizinho sempre é mais verde, até a gente ir na grama do vizinho e descobrir que a nossa já era verde também, né? Eu vou te contar muita coisa que mudou na minha vida e várias dificuldades que eu tive assim que eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, a minha primeira grande dificuldade foi conseguir abrir uma conta bancária. Para eu conseguir botar meu nome no contrato da casa. Porque, gente, olha isso. É aquelas coisas que a gente fala, isso só acontece aqui no nosso país. Mas acontece aqui, tá? Para você alugar uma casa no Reino Unido, você precisa ter uma conta bancária. Para você ter uma conta bancária, você precisa de um comprovante de residência. Você já conseguirá ligar o problema? É aquela coisa, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, assim, eu não podia abrir uma conta bancária porque eu não tinha um comprovante de residência. Eu não podia alugar uma casa porque eu não tinha uma conta bancária. E foi realmente muito confuso, foi muitas idas e vindas no banco até eu conseguir abrir essa conta. Tive que dar o pulo do gato. E depois que eu consegui, né, finalmente, a conta bancária e o contrato da casa, eu fui para o segundo passo, que era arrumar um emprego. A gente acha que tem vários trabalhos que a gente vai achar um trabalho super fácil. E realmente, em lugares como Londres, por exemplo, existem várias ofertas de trabalho. Várias. Existe muito trabalho. Mas a maioria dos trabalhos, né, que você vai conseguir fácil, né, são trabalhos bem pesados e trabalhos que não pagam muito bem. Quando você vem com experiência, quando você vem com uma preparação, você espera conseguir um trabalho melhor, né? E daí você começa a aplicar para os trabalhos e daí com o tempo você vai vendo que é difícil você pelo menos conseguir uma entrevista. E isso acontece por diversos motivos. Primeiro motivo, você não tem nenhuma experiência aqui ainda. Então, para as empresas de aqui é importante que você tenha experiência em outros lugares aqui. E quando eles veem que toda a sua experiência vem de outro país, por que ele vai ler o seu currículo, sabe? Quando eles têm mais 100 currículos, várias pessoas que já trabalharam aqui, você está concorrendo. Então, assim, você já vai para o final da lista, só por causa disso. Eles não sabem se você fala inglês, eles não sabem se você tem visto, porque muita gente aplica para trabalhar aqui e nem sequer tem um visto. Aí, quando você chega na entrevista, eles descobrem que eles têm que pagar o visto. Muitas empresas pagam, sem problema. Mas isso é um empecilho no seu currículo. A pessoa que conseguiu um visto, uma empresa para pagar o visto, é porque realmente ela era muito
bem qualificada para aquele tipo de vaga que eles estavam escolhendo. Eles realmente não tinham como não achar uma pessoa aqui. E por isso que eles foram e pagaram um visto para outra pessoa vir. Não é fácil, gente. Não é fácil, não é uma coisa que a empresa vai pagar e não. Eles tentam as chances deles primeiro aqui, se não acontecer e eles estão naquela loucura tentando achar uma pessoa, né, de qualquer forma para entrar naquela vaga e eles realmente não tem mais o que fazer, eles vão pagar o visto. Não é você chegar aqui e arrumou um emprego, não. E outra coisa que acontece é que eles gostam muito de referências. Então, é muito mais fácil você conseguir um trabalho em uma empresa se alguém conhece você naquela empresa. Porque aquela pessoa vai botar uma carta de referência para você. Dizer que ele conhece, que, tipo, vale a pena entrevistar você. Eu consegui trabalhos assim já. E eu sei que muita gente, principalmente gente de fora, consegue dessa forma. Eles têm que fazer networking com pessoas que trabalham naquela empresa e daí aquela pessoa vai, indica você e daí você vai para a entrevista e, tipo, pode ser que você consiga ou não, mas aí pelo menos você chegou na entrevista, né? O que já é um passo bem grande, gente, você chegar numa entrevista já é um passo enorme, porque geralmente você recebe o não ou muitas vezes você não recebe nem a resposta. Então, conseguir um trabalho fora não é fácil, tá? Não é fácil. Para mim demorou mais de 1 ano para eu conseguir. E foi luta, viu? Foi luta. Mas enfim, no final deu certo. E dentre isso tem várias outras coisas que a gente enfrenta quando a gente muda para cá, né? Mas todas essas dificuldades, quando você vai vencendo, você vai ficando mais forte. E o bom é isso, é que você é forçada a se reinventar, você é forçada a realmente sair da sua zona de conforto e correr atrás dos seus objetivos, porque tudo vai ser mais difícil para você. Eu descobri que eu tenho quase que uma alergia a temperaturas frias. Então, se eu não cuidar da minha pele durante o inverno, eu vou ficar toda me coçando e a pele vai ressecar e realmente fica vermelho, sabe? Super complicado, coisa que eu nunca tinha tido antes no Brasil, eu comecei até aqui. E outras coisinhas também que eu fui descobrindo durante esse período, né, que eu vim morando aqui. No início eu não conseguia me acostumar com a comida. A comida, apesar de não ser considerado um país com comida apimentada, era mais apimentada do que eu estava acostumada. Então no início eu tive muito problema com a comida mesmo. Eu tinha muito problema de, tipo, meu estômago ficava estufado, ficava doendo. E com o tempo eu fui me acostumando, né, com essa alimentação daqui. Outra coisa que também eu tive que me acostumar foi com o horário de almoço. Eu estava acostumada no Brasil a chegar no almoço e comer feijão, comer macarrão, comer arroz, carne, salada e ter aquela refeição realmente maior, né? E na janta comer uma coisa mais leve. Aqui é o contrário. Eles comem uma coisa leve no almoço e uma coisa mais pesada na janta. Então, assim, no início foi muito difícil, porque o almoço deles, muito comum daqui, é tipo sanduíche. Gente, comer sanduíche no almoço é assim, terrível. Eu tentei por um tempo, mas não deu pra mim, sabe? Não deu pra mim. E eu não tenho como cozinhar arroz e feijão e macarrão e carne, porque a vida aqui é muito mais corrida. Então, quando chega no almoço, né? Geralmente a gente tem 2 horas de almoço no Brasil. Aqui são 30 minutos, 30 minutos, viu? Bem cuidado com isso, às vezes é menos. E daí você tem que realmente engolir a comida, sabe? Não tem esse tempo que você senta e você come assim na paz, não. Então eu tive que realmente mudar isso, porque o que é que eu ia fazer com o almoço frio? Ia comer feijão, arroz frio
E não tem micro-ondas em todo canto, né? Eu tive que adaptar. Eu, no início, comia sanduíche, depois eu passei para salada, o que deu certo, graças a Deus, porque ficou uma coisa leve, nutritiva e fácil para fazer. Porque eu só boto as coisas junto, pronto, pode estar fazendo frio, pode estar fazendo calor, não precisa de micro-ondas nem nada. Tá ali a minha saladinha pronta pro almoço. E na janta, que é bem pesada, né? Bem mais pesada. É a grande refeição do dia deles. Foi uma coisa que eu tive que me acostumar aos poucos. Porque realmente não dá pra mudar isso. Com o tempo eu comecei a comer a comida mais pesada à noite. E fui me acostumando. E hoje em dia eu consigo comer, eu só tento comer mais cedo, né? Mas às vezes eu como mais tarde e acaba que eu vou dormir estufada. Horrível. Mas enfim. It is what it is. Eu também tive que aprender a resolver muita coisa sozinha. Porque tá todo mundo fazendo outras coisas. Eu tenho amigos aqui, eu conheço gente aqui, mas não é como no Brasil que a gente se encontra, vamos fazer isso hoje, não. Aqui o pessoal se encontra uma vez no ano, tem que marcar, é toda uma história. Então, muita coisa você tem que aprender a fazer sozinha, sabe? Porque as pessoas estão vivendo a vida delas e você está vivendo a sua. E no início era difícil, né? Porque a pessoa se virasse sozinha, não ter uma amizade para ir no centro, na hora que você quer, não é muito bom, né? Não no meu caso, que eu sou uma pessoa cheia de amigos no Brasil. Mas com o tempo eu fui me acostumando e hoje em dia eu faço tudo sozinha. Foi até bom, né? Porque você resolver coisas sozinha, ela lhe transforma, né? Você fica bem mais independente, o que é algo bom, no meu ver. Eu também abri a minha mente de uma forma que eu jamais pensei que ia acontecer. Como eu moro em um lugar que tem gente de várias culturas, gente que fala várias línguas, várias religiões, eu tive que aprender a ver o mundo com outros olhos. E eu já era uma pessoa que eu respeito muito a opinião dos outros, mas eu tinha dificuldade de aceitar a opinião dos outros. Eu entendia que você tinha a sua opinião, mas assim que você terminasse eu ia tentar convencer você que a minha opinião era mais certa. E hoje em dia eu não faço mais isso. Eu, tenho a minha opinião, você tem a sua opinião e tá tudo bem. Pra mim, tudo bem. E isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, convivendo com pessoas de várias religiões, que, enfim, elas cresceram em ambientes diferentes e, logicamente, elas têm pensamentos diferentes e tá tudo bem. Eu acredito que as pessoas não precisam ter a mesma opinião que eu, só entender que a gente vai ter que viver no mesmo espaço. Viver em um lugar com tantas culturas diferentes é muito bom, porque você consegue ser você mais facilmente. Então eu tinha muitas limitações, eu escondia muitas coisas minhas porque não ia ser aceitável onde é que eu tava, sabe? E aqui não, o povo não tá nem aí, você se veste como você quiser, você faz o que você quiser e ninguém tá nem aí para o que você tá fazendo. Literalmente, as pessoas têm outras coisas para se preocupar. E apesar de eu ser uma pessoa que já era meio fora da caixinha, desde nova, eu ainda não era completamente fora da caixinha como eu sou aqui, não. Aqui eu sou bem mais. E eu amo isso, porque eu me sinto muito mais livre. E quando eu conheço as pessoas aqui, elas não estão presas ao que elas conheciam de mim antes. Então, qualquer coisa que eu falar para elas vai ser a realidade que elas têm de mim. E a forma que eu lidei, né, com isso tudo foi realmente criando rotinas diferentes, adaptando muito durante esse tempo.
E todas as pequenas vitórias do dia eu me parabenizava, porque realmente no início, principalmente, você passa por muitas coisas que quando você acaba é coisa simples, mas para você é muito grande, tipo você ir resolver sua primeira coisa toda em inglês sozinha, é uma coisa muito grande. Você abrir uma conta sozinha, você, sei lá, e pedir uma informação, ir no hospital, falar com o médico, tudo isso são pequenas vitórias que você vai acontecendo. E para outras pessoas parecer que não é nada, mas para você é tipo, nossa, eu não acredito que eu fiz isso sozinha agora. E quanto mais você vai fazendo isso, mais você vai percebendo que você é capaz de coisas bem maiores. Então, você realmente expande muito a sua mente, sabe? Morando em outro país. Não é perfeito, as coisas não são perfeitas, o país não é perfeito, mas isso de você se redescobrir e fazer as coisas sozinha, realmente é uma experiência maravilhosa. É uma experiência que eu digo, todo mundo tem. Todo mundo que quiser passar por uma transformação assim, no seu ser, né? Você realmente passa 3 vezes morando em outro país e vai fazer as coisas. Vai resolver as coisas mundanas. Vai viver em outro país e tu vai ver que as coisas não são perfeitas, mas você cresce muito como pessoa. Eu me conectei também com coisas que eu tinha de quando eu era adolescente. Eu lia muito quando eu era adolescente, mas esse hábito se perdeu depois de, sei lá, que eu saí da escola. Não tinha condições. Eu me tornei a pessoa que não lia livros. Eu olhava assim pro livro e fazia, meu Deus, eu nem imagino você ter que... Quantas horas para ler isso? Eu já antecipava quanto tempo que ia passar. Hoje em dia eu comecei a ler novamente, foi um hábito que eu retomei aqui, porque muita gente lê. E eu tô realmente me conectando com a minha essência de muitos anos atrás, de muitas áreas da minha vida, o que eu sou eternamente grata. Né? E é uma coisa que se eu não tivesse mudado pra cá, eu não sei se teria acontecido. Então sim, tem várias coisas que são difíceis, mas tem coisas que são difíceis e lhe ensinam coisas, e tem coisas, não tem coisas fáceis. Tudo tem um atrito. Gente, tudo que você ganha, você tem que dar algo. Até tipo, ok, agora eu ganho em Libra, né? Mas para eu ganhar em Libra, eu tive que me afastar de tudo que eu conhecia, de todos os meus amigos, de toda a minha família. Então, assim, não é um ganho, é uma troca. Você deu algo para receber algo. Então, é bom que a gente saiba, né? E entenda que nem tudo são flores. Quando você muda de outro país, você vai receber muita coisa, mas também você vai dar muita coisa. Você vai ter muitos desafios, vai ter muitas vitórias. E é isso, gente. São pontos positivos e pontos negativos. Sempre. Sempre em qualquer lugar. Mudar de país não muda quem você é, mas dá chance para você se conhecer de verdade. Porque você vai estar ali e por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha pessoas que podem estar com você naquele momento, muita coisa vai vir de você mesmo, sabe? Vai ser você e aquela situação. E você vai conhecer muito de você, muito. E vai crescer muito também. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma das perguntas que eu recebo muito aqui, de pessoas daqui e pessoas de fora também. O que é que eu acho? Se é melhor morar aqui ou se é melhor morar no Brasil. Eu sempre digo, tem pontos positivos e ponto negativo nos dois lugares. Não é que um seja melhor que o outro. São experiências diferentes. E eu queria deixar isso aqui como uma mensagem para vocês. Em caso vocês estejam pensando em mudar ou em caso, não sei. Ajuda aí você. É isso, tchau.